E aí, arrematador, estamos mais uma vez aqui para falar de resultado. O importante é que tenha resultado. Melhor do que ficar, aquelas pessoas que só ficam apontando o dedo, são pessoas que têm ação. E estou com o Rodrigo, que tem um baita resultado. E vamos contar um pouquinho da história aqui das 13 arrematações. 13, o cara é quinzenal. Todo dia primeiro, tá igual o salário, adiantamento, né, Rodrigo? Todo dia primeiro, dia 15. Pois é. Obrigado por você estar aqui, Rodrigo. É prazer ter você aqui. Obrigado por você ter aceitado o convite de a gente bater esse papo, para que essa mensagem possa chegar para mais pessoas, elas possam ver o mercado do leilão como uma forma de crescimento, né? Como uma forma de alcançar os objetivos. Então, queria te agradecer, te dar o microfone para você se apresentar, falar um pouco e vamos desenrolar aqui e falar dos erros, dos acertos, dos aprendizados e dos próximos passos aí no mercado. Obrigado mais uma vez. Bem, eu me chamo Rodrigo, sou aqui de Salvador, sou empresário já no mercado do carnaval, também trabalho com loja de veículos e sempre já tive essa experiência com imóveis, mas nunca com leilão, né? E aí, há 2 anos atrás, eu resolvi tomar o curso do Bruno, né? Iniciar, aprender um pouquinho, e hoje eu falo que o que mais toma meu tempo hoje são as arrematações, né? É algo que realmente me contaminou e eu gosto dessa parte de imóveis. E é isso, eu comecei fazendo minha primeira arrematação, que foi trágica, né? Eu acho que faz parte de todo mundo, né? Você dá o primeiro passo, mas aí você aprende e você vai conquistando novas arrematações e a gente vai conseguindo descobrir muita coisa legal nesse ano. Vamos falar dessa trágica aí, porque você está com 13 arrematações e a gente sempre gera uma ansiedade das pessoas que querem começar, querer ter a primeira arrematação perfeita, né? Ganhar 50% na primeira arrematação e tal. E você já teve vários altos ganhos, mas a primeira aí foi quadrada, né? Porque de uma hora para outra eu falei, agora eu vou entrar na área de leilão, né? Mas quando foi pela Caixa Econômica e eu me perdi, eu achava que a venda aberta ela não tinha que pagar a parte de condomínio, IPTU, enfim. Uhum. E eu atrapalhei. Na realidade, eu atrapalhei, né? Eu estava pensando que era venda direta, que na época, né, há um ano e pouco atrás, a Caixa cobria toda a parte de condomínio, hoje é só 10%, né? Tem aquela questão. Fiz a arrematação e fui surpreendido com a dívida de condomínio. E quando eu mandei para a Caixa, ela falou, não, a dívida é sua, você tem que pagar. Aí, praticamente anulou meu lucro, né? Mas eu acho que faz parte, a gente tem que estar ciente de que você não vai acertar em todas. Agora, o interessante, Bruno, que eu consegui fazer esse ciclo de comprar, tirar a pessoa que estava ocupando, vender o imóvel em 6 meses, entendeu? Na média? Não. Nesse primeiro imóvel. Então, eu descobri uma coisa positiva, que eu descobri que você tem que tentar viabilizar todo o processo de compra e venda no menor espaço de tempo possível. Né? E eu consegui fazer isso em 6 meses. Então, eu achei que, poxa, foi um tempo relativamente curto, e por mais que não tenha tido o ganho, mas eu vi que era possível, que era dessa forma, entendeu? Eu finalizei um processo completo. Então, eu tirei como minha experiência mesmo, eu vi isso como minha experiência. E aí você veio nessa toada aqui. Eu queria que você falasse um pouco dessas arrematações que você fez. Eu tenho algumas fotos e vídeos aqui que eu vou abrir. Mas aquelas que mais... Você falou de locação, você falou... A gente já tinha conversado, né? Mas tem locação no meio do caminho aí, tem compra e venda, tem casa, tem apartamento. Vamos discorrer um pouco aqui. Uma coisa que eu faço toda vez que eu vou arrematar um imóvel, eu já meio que na minha cabeça eu já visualizo se eu vou arrematar para vender, dependendo do retorno, ou se para alocar. E até mesmo um imóvel que eu arrematei, que é para fazer um projeto pessoal, que é um local muito comercial, que eu vou fazer daqui a pouco algumas lojas para alocar também. Enfim, eu meio que eu vejo a oportunidade naquele local, né, e direciono o imóvel para alocar ou para a venda, dependendo do ganho, dependendo também do nível de liquidez que esse imóvel tenha. Né? Se for num local que vende rápido, aí eu geralmente direciono para a venda. Mas se for para um local ainda que está em expansão, eu dou preferência mais a alocar o imóvel e ter uma renda passiva. E até pensando, de repente, lá no futuro, ter uma valorização e aí você poder girar o negócio, né? Isso. E outra coisa também que eu faço é identificar esse imóvel. Tem imóveis que eu arremato financiado e que eu
financio com a Caixa e coloco para alocar, e a alocação paga o valor do financiamento, e daqui a 15 anos, porque eu também utilizo o consórcio para recomprar esse imóvel, acaba ficando um imóvel de graça. De graça. Só deu a entrada, fez um ajustezinho da reforma, o restante 15 anos se paga, né? Essa é uma estratégia para mim. Inclusive, eu estou com uns imóveis aqui. Esse aqui foi um que você fez, né? Peraí, deixa eu só esse aqui, né? Esse aqui você ia. Eu gostei desse amarelo ovo aqui, viu? Sabe que eu gosto dessa corzinha aqui, amarelo ovo. Esse imóvel é bem interessante porque é o terceiro imóvel no condomínio que eu arrematei. Eu tinha arrematado os outros dois, que eram um no terceiro andar, outro no quarto. E estavam com valores bem interessantes, né, com a rentabilidade aí em torno de 40%. Só que esse imóvel, assim, visitando esses apartamentos, né, convivendo um pouco no condomínio, eu descobri que alguns imóveis do térreo têm uma área garden, que é justamente a área que você está mostrando. E essa área garden faz com que a valorização do imóvel, porque é como se você tivesse uma casa, né? Como se fosse um espaço que você tem a céu aberto, e isso valoriza muito o imóvel nesse local. Então, enquanto que a faixa de preço dos imóveis que eu tinha arrematado em torno de 170, um imóvel térreo como esse gira em torno de 230, 240 mil. E esse imóvel foi arrematado por 94 mil. Teve uma dívida de condomínio que eu tive que assumir em torno de 5 mil reais. Eu fiz uma reforma mais ou menos de 15 mil, ou seja, o valor total saiu em torno de 115, 120 mil, mas hoje ele está alugado por 1.850 livre, e o valor de venda dele hoje, depois das mudanças que eu fiz, que eu coloquei armário, eu coloquei essa parte do garden, que eu quis fazer algo diferenciado, porque é o diferencial desse imóvel. Hoje eu recebi uma proposta de 230, né? E que uma senhora, a pessoa quer comprar para a mãe morar, e que a mãe viu as fotos e se encantou, né? Mas, como já está alugado, eu espero que esse local ele se valorize mais ainda, eu vou manter alugado, eu não vou vender agora, porque eu acho que facilmente aí 280, 300 mil, em pouco tempo eu vou encontrar nesse imóvel. Você gastou 120 para uma locação de 1,8 na mão. Isso, 1.850 foi o contrato na mão. A média de locação desse condomínio é em torno de 1.300, 1.400. Esse foi locado por 1.850. Nós estamos falando de 1,5 aí limpo de retorno, na verdade, com potencial de dobrar o patrimônio num curto espaço de tempo, né? Porque você só não vendeu porque ele está alocado no 1,5, né? Então, nos próximos anos, esse aqui você comprou à vista, né? Esse aí eu comprei à vista. Eu vou mostrar outras duas aqui, eu vou deixar a casa para o finalzinho, tá? Mas tem outras duas aqui que são... que são imóveis que você pegou do jeito, na planta, né? E que tem muito, né? Tem muito imóvel vazio, que nunca foi habitado, nesse estilo Minha Casa Minha Vida. Essa é a planta padrão. Aqui, eu não sei aí na Bahia, mas aqui tem uma construtora que é MRV. Eu acredito que tem aí também, né? Ela é muito forte, né? Esse é um padrão, essa planta padrão, né? Essa é a planta padrão. Esse imóvel estava desocupado. Esse imóvel não transferi para meu nome ainda, mas é impressionante que cada arrematação é uma história, né? Então, hoje esse imóvel, eu devo ter um mês que foi arrematado, eu não me recordo a data, mas ele já está praticamente aí com 60% da obra concluída. Enfim, e antes mesmo de estar com ele escriturado, eu vou estar já ou anunciando para vender, que esse eu acredito que eu vá vender, porque tem uma liquidez muito grande. Esse condomínio, apesar de ser Minha Casa Minha Vida, ele é muito organizado. Ele tem aquele leitor facial, ele tem uma academia muito bem estruturada. E esse imóvel ele foi arrematado por 123, eu acho, 127, não me recordo bem, não sou muito bom. 123, estou com o número aqui. 123. Foi o último, né? E o preço dele, o valor dele de mercado, 250. Ele tem e é um valor, assim, diga, uma média alta pelo padrão, porque são 50 metros, né? Então, tá num bairro bom, quer dizer,
Esses imóveis aqui devem valer, geralmente 50 metros vale 170, 180 mil, né? Então esse aqui me parece ter um padrão interessante, né? E é interessante quando você começa a ter essa musculatura, né? Que você arremata, você começa a entender isso, né? Uma academia faz a diferença, aí um LED faz a diferença, um modulado na cozinha, e a gente começa a aprender a lidar ao ponto de você tá com o imóvel faz um mês, logo já está vendendo, capaz de girar o negócio em 3, 4 meses, né? Porque começa a entender o jogo do tipo de imóvel, né? Tô com outro aqui também, vou colocar esse outro aqui. Esse imóvel, ele é maior do que o outro. Esse imóvel de 3 quartos. Tem uma história também, porque tinha uma família habitando, né? E só que o imóvel, quando eu entrei pela primeira vez, o imóvel estava muito sujo, muito sujo. O imóvel é impressionante. Acho que vocês vão ver aí as paredes todas encarnadas. Não sei como é que uma família morava aí, né? Mas foi um imóvel que eu arrematei na faixa de 240, ele vale hoje 300, ele vale hoje em torno de 390, 430 mil reais. Esse imóvel hoje ele já está para vender. Eu estou na dúvida, eu ia alocar esse imóvel, porém recebi uma proposta agora de 430 mil. Esse imóvel eu tive que retirar a família de dentro, então eu tive um custo em torno de 8 mil reais para tirar a família e fiz um investimento em torno de 20 mil, 25 mil, que é geralmente, esse imóvel é num bairro classe média. Então, o investimento que eu faço geralmente é de acordo com o bairro, entendeu? Você está trazendo uma estratégia aqui, Rodrigo, que muitas vezes eu tive até hoje, eu percebo que uma conversa com uma pessoa hoje, e vejo que as pessoas ficam muito inseguras em colocar o investimento no imóvel para tornar o imóvel atrativo, né? Elas querem pegar o imóvel e aí elas reduzem o preço muito e fica torcendo para vender o imóvel. Ela cruza os dedos e fala, vai vender em algum momento, né? E eu tenho uma percepção aqui, quero compactuar contigo, porque quando você depende só do preço, você não tem estratégia. Isso não é estratégia. Porque você briga por causa de R$ 1.000. Quando você posiciona o imóvel, você tem estratégia. Você pode vender o imóvel, você pode locar, você pode vender. Você se destaca não pelo preço, mas se destaca pelo conjunto, pela entrega. Né? Então você está falando, você tem feito isso com seus imóveis, né? Percebo que todos você fala, pô, coloquei um pouquinho mais de reforma, né? Fala um pouquinho sobre essa estratégia que você tem colocado. Eu aprendi ao longo desse período de arrematações que você tem que fazer uma reforma econômica, mas você tem que fazer a reforma do seu imóvel para que ele dispute com o imóvel que está sendo vendido por um morador, por outro, no mesmo condomínio. Ou seja, a reforma que eu faço hoje nos meus imóveis, que eu arremato, é para que ele pegue o preço máximo de venda que está sendo comercializado no local. Que eu entendo que eu gasto 10 mil reais, dando 10, 15 mil reais a mais, e valoriza 30, 40, entendeu? E acelera a venda, né? Não é só valorização, né? Você ganha em dois aspectos, né? Você ganha em dois aspectos, né? Então você valoriza, você recupera o bem, o recurso, né? E ganha em cima dele, e o giro, porque uma coisa que é importante, né? Se você fica com 2, 3 imóveis no estoque, você muitas vezes fica fora do jogo, né? Aí você tem que esperar vender para voltar para o jogo. Se você consegue girar ele rápido, é bola de neve, né? Sim. É o que está acontecendo contigo, né? Você compra imóvel, praticamente, você compra imóvel e vende todo mês, né? Compra e vende, compra e vende, compra e vende, um ciclo vicioso, né? Eu, assim, te falo que eu vendi ainda por conta da quantidade de arrematações nos últimos 8 meses. Eu não tive muito tempo de vender a maioria deles. Eu vendi hoje 3 imóveis dos 14 que eu arrematei. Mas, assim, nesse momento, eu tenho 4 imóveis que estão finalizados, prontos para ser comercializados, e eu estou recebendo proposta. 3 você vendeu, 4 estão à venda, e você tem alugados também, né? Eu tenho hoje 4 imóveis alugados,
e tenho 3 imóveis que eu estou ainda tentando tirar os moradores, né? Os antigos proprietários, porque isso é uma coisa que a gente tem que estar preparado também. Você vai ter situações que você vai ter que partir para a emissão na posse, porque Esse é um deles, né? Essa casa aí. Conta aí dessa casa. Essa casa eu costumo brincar que eu falo que assim, que é a cereja do bolo. Eu estava louco para arrematar essa casa. E aí no site do leiloeiro, né, quando teve o leilão, faltando, não tinha lance nenhum nela, ela estava por 345, e aí faltando 40 minutos, 30 minutos do final, surgiu um primeiro lance. Só que o usuário que deu o lance, ele conseguiu colocar o nome dele, né? E aí eu corri, joguei no Google, descobri esse Maciel Lima, quem era, consegui entrar em contato, isso em 40 minutos, consegui entrar em contato pelo WhatsApp com ele. Eu consegui, através do escavador, identificar que ele tinha uma loja, liguei para a loja, consegui o contato dele, entrei em contato com ele e perguntei a ele, falei, poxa, cara, você está participando de um leilão em Itapuã, de uma casa que eu estou louco para comprar, eu preciso comprar essa casa. Cara, é um cara que virou meu amigo hoje. Não acredito. Ele virou para mim e falou assim, amigo, pode esperar meu lance que eu não vou dar outro lance. Fique tranquilo. Ele só respondeu isso. Aí eu falei, não acredito. Eu falei, poxa, cara, muito obrigado, eu tô louco para comprar essa casa. Aí, resumindo, quando faltavam 3 minutos, teve outro lance de outra pessoa. Aí eu falei, poxa. Aí eu dei o lance seguinte, né, que acho que foi 353, 354. E aí ninguém deu mais lance e eu acabei levando essa casa. Mas é interessante. Você ligou pro cara, 40 minutos, cara. Em 40 minutos eu achei o cara no Google aqui, porque o nome dele era muito diferente. Identifiquei, liguei para ele, consegui mandar uma mensagem, arrematei a casa e descobri depois, né, eu já sabia mais ou menos que teve uma reforma muito grande recentemente, mas descobri depois que a casa tem um investimento dentro muito alto. Se vocês perceberem, até energia solar, né, que eu estava falando contigo, Bruno, essa casa tem um... E foi para leilão, cara, a pessoa acho que se perdeu. Ela não acreditava, não conhecia a questão da inadimplência do financiamento, o que iria acontecer. Ela nunca imaginou que a Caixa ia colocar o imóvel em leilão. Resumo hoje, né? Essa casa ela já está escriturada em meu nome, só que agora eu estou entrando, provavelmente, com um processo para poder retirar a família, porque eles não querem perder de forma nenhuma a casa. Né? Missão na posse e tá tudo certo, faz parte, né? Faz parte. Bom, do jeito que você fala da casa, até eu tô com vontade de morar nessa casa aí, filho. Essa casa, o valor dela, aproximado, em torno de 800 mil reais, uma casa simples. Eu imagino que essa casa deva valer próximo de 1 milhão pela reforma que tem, né? Então, assim, foi uma das coisas que também eu já sabia que estava ocupada e me fez participar desse leilão dessa casa, mesmo sabendo que estava aí ocupada, enfim, realmente era a estrutura que ela tem. Ela tem 4 quartos. Como que você descobriu que essa casa havia sido reformada? Foi pela questão ali da energia solar ali no teto ou não? E eu liguei para o condomínio, o rapaz da guarita passou para o administrador. O interessante foi que eu fiz uma pergunta para ele, falei, amigo, eu estou negociando uma casa aí do condomínio e eu queria saber informações a respeito do condomínio. Aí ele ficou curioso, né, em saber qual é a casa. Eu falei, poxa, eu não sei o número da casa. Eu não quis falar, né, para também não chamar atenção. Não sei o número da casa. Aí ele mesmo já falou, acho que é a casa 7. Não era a casa 7, essa casa é a 20. Não era a casa 7, ou é a casa 7. Essa casa tem débito de condomínio, tal. Aí, no final, eu falei assim, poxa, mas eu acho que não é a casa 7, é a casa 20. Não, a casa 20? A casa 20 é impossível. Porque a casa 20 acabou de fazer uma reforma gigantesca. A casa 20 é de fulano de tal, não tem débito nenhum de condomínio. E eu também já tinha olhado o IPTU também em dias. Não tem débito nenhum de condomínio. Essa casa é isso, é aquilo. Começou a falar de tudo, né? E começou a falar bem do condomínio também. Aí eu me motivei. Eu falei,
sabe de uma coisa? Eu vou entrar nessa aí, vamos ver o que é. E você sabe que é interessante, né, o que você está trazendo, Rodrigo, é que a gente consegue muita informação conversando com as pessoas sem você precisar tentar extrair delas, né? Elas mesmo dão informação para a gente. Porque na conversa, no dia a dia, você vai trocando uma ideia, né? Então não precisa ser necessariamente aquela pergunta perfeita. Um bate-papo tira muita informação, né? Está falando agora do condomínio aí. A visita ao imóvel ou o contato com alguém do imóvel, eu acho que é a parte mais importante que você tem que ter. Rodrigo, são 13 arrematações. Foram 14. 14, né? Mais ou menos aqui, porque aqui eu tenho de 13, né? Mas por volta de 2,5 milhões de investimento, né? Financiado à vista, tem ambas aqui, com 2 anos, né? Um baita resultado. Parabéns aí, Rodrigo. Valeu. E legal ver que começou com uma experiência ruim e agora aprendeu ali, né? Que eu acho que isso, Rodrigo, que você está trazendo, para mim é o mais importante, porque a maioria das pessoas, elas desistem no primeiro problema, né? Então, deu ruim, então o mercado não presta, né? Deu ruim, então eu não vou dar continuidade. Deu ruim, desanimei. E você conseguiu extrair o aprendizado ali. Falou, pô, fiz relacionamento, conheci o condomínio, conheci a região que eu não conhecia, tive uma experiência de arrematação e aquilo desenrolou em mais outras 13. E agora, quase 3 milhões de arrematação, um baita número, né? Um baita negócio. E assim, foi através do arrematador que eu comecei e tomei gosto disso daí. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que vão assistir, porque muitas delas têm medo de entrar, muitas delas têm receio, muitas delas acham em especial que, às vezes, o retorno que a gente traz aqui é exagerado, né? Porque é difícil pensar que você tem 50% de retorno no imóvel, que você aluga o imóvel com 1,5%, que o aluguel paga a parcela do financiamento, porque não é um investimento dentro da realidade tradicional, né? Você pega o mercado financeiro, o mercado imobiliário tradicional, a gente paga 0,5%, 0,7%, 0,8%, rende 10% ao ano, 15% ao ano. Aqui a gente fala em 2%, 1,5%, em 40% ao ano, em 50% ao ano, né? Então, você que começou isso na prática, deixa um recado pessoal para encorajar aqueles a fazer parte do negócio. O que eu deixaria de mensagem é que quanto mais você se envolve com as arrematações, quanto mais você estuda, quanto mais você conhece pessoas nesse ambiente de arrematações e também nos condomínios, né, que você arremata, onde você vai fazer uma sondagem a respeito de um determinado imóvel, isso vai te dando maior conhecimento e você acaba tendo um retorno maior, né? Ou seja, e a cada dia que passa, a cada arrematação, você vai utilizando mais seu feeling para que você tenha um retorno maior. E como todo negócio, você vai encontrar algumas dificuldades, mas você tem que estar disposto a resolver e sempre pensando na questão do tempo. Eu acho que o grande segredo é o tempo. Eu não deixo para fazer amanhã o que eu já faço hoje. Se eu tenho que mandar uma notificação extrajudicial para informar, eu arrematei, já paguei, eu já começo a mandar a notificação, porque eu quero fazer todo o ciclo, seja para alugar e para vender, no menor espaço de tempo possível, porque eu acho que é aí que está o grande segredo de você ter uma rentabilidade maior. Muito bom. Cara, a gente podia ficar aqui conversando um tempão, porque histórias e histórias que eu tive, mas por conta do tempo, a gente marca um outro dia e a gente... Não, mas nós vamos ter oportunidade de fazer outro. E quem sabe, vou dar um pulinho na Bahia aí para conhecer. Aliás, o que você acha de quando você toma posse lá na Bahia, aquela casa? Você vai mandar uma mensagem no suporte, eu vou até lá que a gente vai fazer um vídeo juntos mostrando para as pessoas essa reputação. Topa ou não? Sim, vamos, tá topado. Vai ser uma Fechou? Fechou. Vou falar com o time. Estou aqui me comprometendo no ao vivo, não vou pedir para tirar isso daqui. Assim que você toma posse dessa casa, nós vamos mostrar um caso de sucesso aí
e vai vender, e se Deus quiser. Só não pode se apaixonar dele, Rodrigo, senão acaba morando nela, né? Se é muito bonito, aí se apaixona, aí é duro, né? Valeu, meu caro. Deus abençoe, tá? Um grande abraço. Fica com Deus. Um abraço, Bruno.